É com grande alegria que hoje iniciamos um novo estudo aqui no canal. O estudo do livro de Eclesiastes. É um livro muito pedido. Então, atendendo a pedidos, vamos iniciar este estudo. O livro de Eclesiastes é atribuído a Salomão. Não há uma unanimidade, mas o próprio texto dá referências de que sim, Salomão foi o escritor. Eclesiastes é uma palavra que foi traduzida do hebraico, que quer dizer sábio, mestre, pregador. É conhecido como livro de sabedoria ou escritos sapienciais. E do Eclesiastes, desta palavra Eclesiastes, também deriva uma palavra grega que dá origem à igreja, que é eclesia. Então acredita-se que este sábio, que este mestre, que este pregador estava expondo publicamente numa assembleia, numa reunião, os seus conhecimentos de sabedoria. Estava lendo os seus escritos sapienciais, estava lendo o seu livro de sabedoria. Essa é a interpretação mais aceita. Eclesiastes é muito polêmico. Eu já vou avisar para vocês que nós precisamos abrir a mente para trabalharmos esse livro. Porque algumas pessoas falam, entre aspas, mal de Eclesiastes. Acham que Salomão estava deprimido, acham que ele estava sendo pessimista. Falam muitas coisas. Por quê? Porque a interpretação desse texto tem que ser vinculada com toda a Bíblia. Tu não pode ler um versículo achando que um versículo específico, pontual, encerra toda a mensagem. Não, tu tem que ver todo o contexto e ver o que a palavra de Deus no todo, no conjunto, nos ensina. Então, o tema central de Eclesiastes, deste livro, é temer a Deus. Sim. Para surpresa de muitos, é isso que o pregador quer. Que as pessoas temam a Deus. Mas, como temer a Deus num mundo caótico, confuso, injusto, caído e muitas vezes frustrante, decepcionante? Porque nós estudamos em Provérbios os conselhos da sabedoria. Aqui em Eclesiastes nós vamos analisar, refletir na prática como que esses conselhos funcionam ou não para as pessoas. E não podemos esquecer que tudo na vida é alto e baixo, bônus e ônus, vantagem e desvantagem. Há uma tensão na vida espiritual. Nós somos tentados, provados, atraídos e traídos por nossos desejos e vontades. Então, existe uma tensão entre os sentimentos de todos nós. Às vezes nós caímos, às vezes nós estamos de pé. Mas mesmo caídos ou em pé, nós dependemos do Senhor. E é isso que talvez seja tão difícil para as pessoas entenderem. Que mesmo no ônus, o Senhor está conosco. Mesmo no bônus, o Senhor está conosco. Nas vantagens e desvantagens da vida. Então, precisamos
iniciar o nosso estudo com isso em mente, de que muitos sentimentos são conflituosos, são tensionados, eles se sobrepõem na vida de cada um de nós, de todas as pessoas. Então, com essa visão, nós podemos refletir, analisar e pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre cada um de nós. E sim, existem alguns versículos em que surge um certo pessimismo, ou outras pessoas chamam de realismo crítico. É tu constatar os fatos e relatar. E muitas vezes os fatos não são satisfatórios, não são maravilhosos, não são o que nós gostaríamos, mas é a realidade. Então, por isso, algumas pessoas acreditam que Eclesiastes beira o ceticismo religioso, que Salomão tinha perdido a fé e estava falando sobre isso para as pessoas. Nós sabemos como que foi o fim de Salomão e do seu reinado. Se tu não assistiu o vídeo sobre Salomão, tem uma playlist chamada Personagens Bíblicos e nós temos um vídeo sobre Salomão, também sobre Davi, que explica de alguma forma também as circunstâncias do nascimento de Salomão e todas as promessas de Deus, tanto para Davi quanto para Salomão. Então, se tu já está com a tua Bíblia, abra no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes. Onde que fica? Logo depois de Provérbios. Nós terminamos o segundo estudo sobre Provérbios e agora nós vamos iniciar Eclesiastes. E eu acredito que isso vai ser muito bom, porque a gente está com tudo ainda bem fresquinho sobre Provérbios. Então vamos começar? Eclesiastes, capítulo 1, verso 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, no verso 1 já está falando do pregador, que a gente viu que pode substituir por mestre e por sábio. Quem foi o homem mais sábio, mais inteligente? Salomão. Quem foi filho de Davi? Ele teve vários filhos, mas quem foi o filho sábio de Davi? E quem desses filhos sábios foi rei de Jerusalém? Salomão. Número 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aqui vai começar um ponto muito importante para tu interpretar e entender Eclesiastes. É alguém que viveu e está analisando o que viveu. Então, Salomão está dizendo, tudo é vaidade, é uma ilusão, é tudo fútil, nada faz sentido. Isso são várias traduções, né? Nada é novo, tudo é vão, tudo é vazio, fugaz, frágil, transitório, passageiro, um sopro, um vapor. Então, toda vez que aparecer vaidade de vaidade ou tudo é vaidade, tu tem que lembrar desse contexto, dessa explicação. É o significado de tudo é passageiro, tudo passa. As coisas mais poderosas passam. As coisas mais lindas passam. A maior tristeza, a maior dor, a maior decepção passa. Tudo é transitório. 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aqui vem um outro assunto, o trabalho e o cansaço que advém deste trabalho. 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele está falando no sentido de que
As pessoas são passageiras no mundo e o mundo continua. Mas o Senhor Jesus disse que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus é eterna, ela não vai passar. Então, tá se contradizendo? Não. Ele tá falando do ponto de vista humano. As pessoas morrem e a terra continua aí. Desde que o mundo é mundo, as pessoas passam pela terra. Elas não ficam. Eu ouvia muito quando era criança, quando uma pessoa era muito idosa, ela vai ficar para semente. Era uma expressão que dizia o quê? Que ela não ia morrer, mas ela ia se transformar numa semente, né? Ia para a terra. Ela vai virar uma semente. Ela vai ficar para semente. Ela não vai morrer. Era uma expressão. E que eu não escuto mais, né? Eu não tenho escutado mais. O sol se levanta. 5. O sol se levanta e o sol se põe. E volta ao seu lugar onde nasce de novo. Então tu tá vendo que ele tá observando a natureza. E fica vendo assim, tudo disso acontece. Nada muda. Tudo é igual. Sim, nós sabemos que Deus criou e não abandonou a sua criação. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Então, até agora é só uma constatação da natureza que trabalha perfeitamente. 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Aqui a gente pode pensar assim, ó, todos os rios vão para o mar, significa que tudo vai acabar. E que o rio mais poderoso, mais caudaloso, mais próspero, não sei como é que chama quando um rio tá cheio de peixes, mais rico, não sei, que tem muitos peixes, esse rio, ele tem um fim, ele vai desembocar no mar. Então, o que a gente pode aprender deste versículo? De que tudo tem uma finalidade, tem um fim. Sempre as coisas vão seguir o seu curso e vão chegar ao fim. E tem pessoas que não gostam de ouvir isso, não gostam de enfrentar o fim da vida, o fim de relacionamentos, o fim do dinheiro, o fim da saúde, o fim. As pessoas não aceitam que o ciclo é terminado no fim. Tem que ter um fim. 8. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Aqui nós vemos bem a poesia, né? Sim, os olhos não se satisfazem. As pessoas estão sempre cobiçando, desejando, querendo alguma coisa. E é pelos olhos, é pelos sentidos que a gente absorve o mundo, que a gente deseja o mundo, ou que o mundo nos tenta. Então, sim, os olhos não se fartam de ver e os ouvidos não se enchem de tanto ouvir. Por isso que a palavra diz que tem gente que tem coceira nos ouvidos, porque querem sempre receber, estão sempre abertas para ouvir coisas às vezes até absurdas. E os olhos nem se falam, nem se falam. 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Essa expressão também é muito conhecida em Eclesiastes. Aí tu pensa assim, mas e o celular? E a tecnologia? E sei lá o que tu pode falar? E os arranha-céus? São tantas coisas. Ele tá querendo dizer que naquele mundo dele, que nós vimos, era um mundo rico e próspero. Ele foi o rei mais rico. Ele tinha tudo, tudo. Ele se entediou. Ele viu que tudo era mais do mesmo. Nada de novo sob o sol.
Nós vamos estudar mais a fundo isso que ele fala. E aí tu pensa, nós, na nossa sociedade, tem um celular, é maravilhoso. Aí depois tu tem um outro celular. Tu vai mudando de aparelho, carro, tudo é assim, é tudo igual, é tudo mais do mesmo. É uma melhora ou uma evolução ou um desenvolvimento dentro do mesmo projeto. Ah, tu mora numa casa de 50 metros quadrados, aí tu vai para uma de 100, tu vai para uma de 200, mas é uma casa. Ah, eu tenho um carro popular, aí depois tu compra um carro importado, mas ainda é um carro. As coisas são formatadas e tu não consegue ir além daquilo. Não há nada de novo debaixo do sol. 10. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Então, quando nós descobrimos alguma coisa maravilhosa, tu vai entender que o embrião, vamos dizer assim, que a ideia inicial, primitiva, rústica, já existia. E sim, temos muitos exemplos disso. E Salomão, ele era sábio, então ele refletia e analisava. E por isso ele chegou a essa conclusão de que não há nada de novo sob o sol. Tudo que é, já foi, de algum jeito. E o que se fez, vai se fazer de novo. Gente, isso aqui para muitas pessoas explode, porque pensa, o celular, que eu acho que é uma coisa que mudou as nossas vidas, sim. Mas como é que era antes do celular? Eu tenho idade para dizer, eu vivi sem celular. O que a gente fazia? A gente ia para um orelhão, a gente tinha telefone de linha, a gente mandava carta, a gente ia falar com as pessoas, a gente mandava recado, vários. Então, o que é que tem de novo? Ah, agora a gente tem um celular, que a gente se comunica. Mas o que é que tem aí? É a necessidade do ser humano de falar com um outro ser humano, de mandar uma mensagem, de saber notícia. O meio mudou, mas a necessidade humana é a mesma. Outro exemplo, carros. Carros que a gente fala e o carro anda. A gente chega perto e ele já faz tudo. Antes o que era? Era uma carroça, era um carro puxado por um cavalo, mas o que ele fazia? Ele te transportava. Então é nesse sentido. Tudo que é, já foi. E o que se fez vai se fazer de novo. Por quê? Porque eles estão sempre melhorando. Estão sempre desenvolvendo, progredindo. Mas sempre se parte de algum ponto. 11. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Isso aqui mostra a finitude. As pessoas mais famosas e mais poderosas, quando elas morrem, é aquele choque, assim. Fica todo mundo abalado. Passa um tempo, outra pessoa vem ou outra pessoa morre e aquilo acontece de novo. E aí, quando a pessoa completa 10 anos da morte, 100 anos da morte, relembram. Mas tá sempre nascendo pessoas importantes e morrendo pessoas importantes. Então, a memória das pessoas vão sendo substituídas. Elas vão sendo esquecidas muitas vezes. Aquela pessoa que era o máximo. Eu não posso dar muitos exemplos aqui no YouTube, né? Mas pensa num jogador de futebol que era o melhor do mundo. E ele morreu. E outros que hoje são o melhor do mundo. Atrizes, políticos, até homens de Deus, pessoas importantes, todas elas têm uma memória no coração de quem as amava, da sua família, mas mesmo assim vai desvanecendo. Por quê? Porque vem outras pessoas depois delas.
12. Eu, o pregador, ou eu, o sábio, eu, o mestre, venho sendo rei de Israel. Ó, outra referência. Eu venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Salomão investigou tudo, ele queria entender tudo, ele queria pensar sobre tudo, questionava tudo. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Aqui a gente vê que Salomão trabalhava demais. E eu falei isso no vídeo. E eu creio que por isso que ele buscava tanto prazer para compensar o seu cansaço. Eu usei essa teoria aí no vídeo. Então, Deus criou o trabalho. O trabalho é bom, mas depois do pecado no Éden, Deus amaldiçoou o ser humano com o quê? Com o suor do seu rosto, com o cansaço, com a aflição, com isso que ele fala, ó, enfadonho o trabalho. Nós, mesmo amando o trabalho, gostando, tendo prazer, satisfação, sendo próspero, a gente sabe que cansa. A gente sabe que tem dias que a gente vai pela obrigação, pela disciplina, porque tem que ir. E que se pudesse, não iria. Então, cansa, é enfadonho, nós temos dias difíceis, dias de derrota, dias de aflição. Então, o trabalho em função do pecado também se tornou uma maldição. E é neste ponto que Salomão está falando. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Sim, o trabalho é uma bênção, ele dá o nosso sustento, ele nos dá um propósito, uma identidade, uma prosperidade, ele faz com que a humanidade avance, enfim, não vamos questionar o trabalho. O que está sendo falado? O esforço. O estresse, o estresse que vem do trabalho, que nos mata um pouquinho a cada dia. Quantas pessoas, também tem um vídeo no canal sobre aposentadoria, não conseguem se aposentar, porque adoecem ou morrem antes. Ou pessoas que passam a vida trabalhando e acham que trabalhar é viver. E aí quando param de trabalhar não sabem o que fazer da vida, porque ficaram condicionados àquilo. Então é isso que Salomão está explicando aqui. 14. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Olha, esse vai aparecer muitas vezes. Então, por que vaidade? Porque nós queremos coisas, e daqui a pouco a gente está doente. E nada serve. A pessoa morre, deixa tudo. Quando tem filhos, para os filhos. Quando não tem, para o governo, ou doa, faz um testamento para os seus funcionários, seus empregados. Não sei. Pessoas que têm uma casa, têm tudo, e daqui a pouco tem que fugir por causa de uma guerra, tem que abandonar por causa de um incêndio. Então, vamos refletir sobre isso, que o valor não está nas coisas e que tudo que é material, que é palpável, é fruto de vaidade, é fruto de vontade, de desejo, de ambição. Eu não estou falando em pecado, eu estou falando de que a necessidade faz a pessoa querer aquilo. Seja a necessidade que for, seja uma necessidade física, emocional, né, material, e então ele está dizendo que tudo é vaidade, tudo vai passar. 15. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Aí a gente vai dizer assim, mas como se Jesus é o carpinteiro? Tem uma musiquinha, né, que fala sobre isso. Ele tá querendo dizer o quê? Que tinha coisas que eram tão difíceis, tão erradas, que não dava para arrumar. Se tu fosse querer arrumar, ia piorar. Tinha que fazer de novo, né? Então, aquilo que é torto não pode ser endireitado. Nós sabemos que às vezes tem coisas que não tem o que fazer. Tu tem que derrubar e começar de novo.
E o que falta não pode ser contado. A gente não pode viver na falta. O que nós não temos não nos define. Não é na falta. É no contentamento com o que temos e com o que não temos. 16. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. Olha só. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então, o que ele está dizendo? Ele se aplicou, ele se dedicou a superar todos em sabedoria. O que quer dizer isso? Que ele pensou, ele analisou, ele refletiu, ele gastou o seu tempo para entender e está explicando isso para as pessoas. Mas é que todos nós temos uma ideia pré-concebida e aí tem dificuldade de aceitar e de entender o que ele está dizendo. Mas nós temos todo o estudo para... Esse é só o primeiro capítulo. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, 17. Procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Nós estudamos exaustivamente em Provérbios esse contraste entre o sábio e o tolo. E qual foi a conclusão de Salomão? Que mesmo quem corre atrás da sabedoria e do conhecimento está correndo atrás do vento. Tu consegue alcançar o vento? Me deu vontade de fazer uma piada sobre o vento, mas eu não posso. Vocês já sabem qual é. Por quê? Tu consegue? Não consegue. Tu vai chegar em qual nível de sabedoria, né? Nós sabemos que na vida terrena, na vida natural, é exatamente isso. Quando nós falamos do Senhor Jesus, quando nós falamos do Espírito Santo, da palavra de Deus, de tudo aquilo que vem de Deus, é outra coisa. Então, estamos olhando para o mundo, nunca esqueçam disso. O mundo, as pessoas e a vida cotidiana, a vida em geral. Se a pessoa quer estudar, buscar sabedoria, buscar o conhecimento, ela não está correndo atrás do vento de algo que não é palpável, porque ela vai chegar, vamos dizer, um doutorado, um pós-doutorado. Vai ter outro que vai chegar mais longe que ela. Vai ter sempre alguém correndo mais longe. Então, ele está querendo dizer que essa motivação é uma vaidade. Essa motivação é correr atrás do vento. 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Quanto mais nós conhecemos, mais nós sofremos. E é verdade. Ele tem um ditado que diz que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Por quê? Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. É outro ditado popular. Existe sim um conforto na ignorância. E há uma dor, há uma responsabilidade, às vezes até uma culpa por saber demais, porque aí tu tem que fazer mais. A Bíblia diz que quem se dedica a ensinar, saiba que vai ser muito cobrado, muito exigido. Quem mais ganha, quem mais recebe, mais tem que dar conta. E isso é verdade. O saber, ele ensoberbece. Ele faz com que às vezes a pessoa se ache melhor que os outros. E isso gera uma animosidade, uma inimizade, uma insatisfação e também uma impotência em outras pessoas. Então é verdade. O saber causa dor. E ele está sempre falando do enfado, do cansaço, do estresse, de tu fazer as coisas muitas vezes por obrigação. Nós vamos avançar um pouco mais. Hoje é só o primeiro capítulo. Não desista, fica firme que esse livro é maravilhoso, é abençoado e é inspirado por Deus, por mais que seja difícil entendê-lo.